Glória a Deus, meu amado irmão. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Que o favor de Deus realmente esteja disponível para nós nessa noite. Que Deus possa nos abençoar com suas ricas dádivas, com seu rico favor, amém? E que possamos crescer ao ponto de chegarmos à estatura de Cristo, chegarmos realmente à maturidade cristã. E que Deus possa falar aos nossos corações nessa noite. Glória a Deus, é uma alegria mais uma vez estar com vocês e poder compartilhar a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu creio na Tua palavra viva e eficaz, eu creio no Teu poder. Nós cremos em Jesus, nosso Senhor e Salvador, cremos no Espírito Santo, que habita e opera em nós e através de nós. E cremos em Ti, Pai, Criador dos céus e da terra, o nosso Senhor, o nosso Pai. Ó Deus, fala conosco nesta noite, que o meu coração e o coração dos meus irmãos sejam edificados pela Tua palavra. Que ela possa gerar mudança, transformação em nós, ó Pai, e sejamos realmente agraciados, ó Deus, pelo Teu poder, pela direção do Teu Espírito, pela sabedoria que vem do alto, Pai, para que possamos viver de forma a Te agradar. Que este mundo realmente, Pai, não venha, ó Deus, tomar a nossa alegria, e nem o lugar que somente a Ti pertence em nós, ó Pai. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus que está lá escrito em Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 14. Efésios 3, 14. A palavra de Deus traz algo, uma oração, e eu quero dessa noite fazer essa oração com você, eu quero nessa noite meditar nisso. E a palavra de Deus nos diz assim: minha resposta, e a primeira coisa que é como tem sido a nossa resposta. Primeiro questionamento, primeiro ponto de atenção, o primeiro ponto para nós meditarmos é como tem sido a nossa resposta, qual tem sido a nossa resposta frente às dificuldades, às circunstâncias que têm aparecido na nossa vida. A resposta que a palavra de Deus nos estimula a ter é: a minha resposta é ajoelhar-me na presença do Pai, o magnífico Pai, dos céus e da terra, e não me canso de pedir que Ele os fortaleça pelo seu Espírito, não com força humana, mas com seu glorioso poder interior. Não com força humana, mas com seu glorioso poder interior, o Espírito Santo em nós, para que Cristo viva em nós, que o convidam ao entrar no coração. Peço a Ele que, cheios de amor, vocês sejam capazes de participar com os demais seguidores de Jesus da dimensão insondável do amor de Cristo. Experimentem a largura, testem o seu comprimento, subam às alturas, vivam uma vida cheia da plenitude de Deus. Vocês sabem muito bem que Deus pode fazer qualquer coisa, muito mais do que poderiam imaginar ou pedir nos seus sonhos. Quando Deus age, Ele nunca o faz de modo forçado, pois o seu agir em nós, por seu Espírito, acontece sempre de modo profundo e gentil dentro de nós. Por isso, glória a Deus na igreja, glória a Deus no Messias Jesus, glória por todas as gerações, glória para todo o sempre. Amém. Que coisa linda, irmãos, que oração maravilhosa. E eu quero nessa noite que eu e você meditemos nesse texto, que eu e você coloquemos esse texto realmente em aplicação na nossa vida, coloquemos esse texto em exercício na nossa vida, coloquemos esse texto em prática na nossa vida. Que não importa qual seja a circunstância, a situação, a nossa resposta possa ser sempre orar. Então eu me coloco diante de Deus, o texto nos diz: eu me coloco diante de Deus, crendo quem Ele é. Ele é o Pai Todo-Poderoso. Você crê nisso? Deus é o seu Pai. Deus é o seu Pai, nós somos filhos de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então eu me coloco diante dEle, eu me coloco em oração a Ele, o Deus Todo-Poderoso, que é poderoso inclusive para fazer infinitamente mais, muito mais do que tudo que pedimos.
Quer dizer, estamos pedindo algo e Deus tem algo muito melhor para nós. Deus pode fazer algo muito maior do que o que nós pedimos, muito maior do que o que pensamos, muito maior do que o que sonhamos. Esse é o nosso Deus, irmãos, mas nós precisamos realmente crer nisso. Nós precisamos tomar essas atitudes, essa atitude todo o tempo, todos os dias, em toda qualquer situação, em toda e qualquer decisão na nossa vida. Nós precisamos nos colocar na presença de Deus, sabendo quem Ele é. Isso é importante. Porque, irmão, se eu me coloco na presença de Deus simplesmente por um ato, sabe, por que não, eu vou fazer aqui, muitas vezes sem crer quem realmente Deus é, sem crer realmente em quem Ele pode fazer, irmãos. Eu estou só fazendo um ato religioso, mas na verdade aqui não, irmãos, estamos falando de um ato de fé. Eu me coloco diante de Deus, eu oro, eu converso com Ele, eu coloco isso submeto isso a Deus, submeto as minhas ansiedades, as minhas dificuldades, as minhas provações, os meus medos, os meus anseios, eu coloco diante de Deus. E aí diz que somente assim, irmãos, eu e você poderemos experimentar. Quando eu creio em Deus, quando eu me coloco diante de Deus, quando eu me lanço em Deus, eu vou poder realmente experimentar qual o comprimento, a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus. É Deus cuidando de nós, irmãos. E aí eu amo essa parte que diz aqui, vocês sabem muito bem, e a pergunta é, sabemos? Precisamos conhecer, irmãos, precisamos saber muito bem como é o agir de Deus. E ele diz assim, vocês sabem muito bem que Deus pode fazer qualquer coisa, muito mais do que podem imaginar ou pedir em seus sonhos. Quando Deus age, olha aqui, quando Deus age, Ele nunca o faz de modo forçado, pois o agir em nós, pelo seu Espírito, olha o agir de Deus, olha como Deus fala conosco, olha como Deus nos ensina, pois o agir de Deus, a forma de Deus agir, irmãos, qual que é a forma de Deus agir? Nós precisamos conhecer a Deus. Qual que é a forma de Deus agir? Aqui diz exatamente, a forma de Deus agir não é forçada. Ele age em nós pelo seu Espírito, acontece sempre. A Bíblia está dizendo que acontece sempre, de um modo profundo e gentil dentro de nós. Deus age de um modo profundo e gentil dentro de nós, através do seu Espírito em nós. Amado, eu te convido nesta noite a meditar nisso profundamente e entender o caráter de Deus, entender o modo de Deus agir. Deus age sempre de modo gentil, não é de modo forçado, é de modo gentil, é de modo profundo dentro de nós. Irmãos, nós precisamos conhecer essa realidade, a realidade espiritual, que é algo sempre por dentro. É o Espírito de Deus que habita em mim, falando com o meu espírito. E Deus vai agindo por dentro. Não espere, irmãos, apenas... Eu sei que nós cremos na manifestação, e sim, se manifesta naturalmente. Quantas coisas eu já vi, quantas coisas você já viu Deus agindo e se manifestou naturalmente. Mas, irmãos, eu quero dizer que antes de agir naturalmente, antes de se manifestar naturalmente, primeiro acontece por dentro de nós. Primeiro acontece dentro de nós. É algo que acontece dentro de nós, através do Espírito Santo. Então eu e você, queridos, nós somos cidadãos dos céus, mas nós somos seres celestiais, espirituais, vivendo aqui na terra. Eu tenho um Espírito que fala com o Espírito de Deus, que vive, que tem intimidade com o Espírito Santo de Deus, que conhece as profundezas de Deus, que age através de mim, em mim. Entenda isso, irmãos. Eu e você precisamos entender e realmente cultivar uma vida espiritual. Deus tem o melhor para nós. Precisamos ser e entender que nós somos seres espirituais. Nós não estamos, irmãos, somente aqui nessa terra, nessa vida natural. Não, irmãos, existe algo muito além. E Deus traz isso todos os dias pelo nosso Espírito, essa certeza, essa convicção dentro de nós. Em nome de Jesus, que essa palavra possa realmente
está inserida no seu coração, que essa palavra possa realmente transformar a sua vida, que ela seja um ponto de meditação para você, que ela seja um ponto de reflexão para a sua vida e para a minha vida. Deus é um Deus bom, é um Deus gentil. Deus tem o melhor para nós. Agora eu preciso me colocar diante de Deus em oração. Eu preciso realmente, irmãos, viver essa vida espiritual. Eu preciso realmente, irmãos, desenvolver essa vida espiritual, orando, buscando a Deus, crendo que Ele pode fazer muito mais do que eu peço e sabendo que Ele age em mim, por dentro de mim, de forma gentil, através do seu Espírito. Vamos considerar mais o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, irmãos. Vamos viver isso mais e mais. Deus é bom, Jesus está voltando e Ele tem realmente uma vida muito melhor para você, irmãos. Eu não estou falando só de riquezas naturais, eu estou falando de paz, de alegria, de uma vida espiritual, realmente desfrutando de tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Lembre, Deus te ama e Ele tem uma vida de alegria, paz, felicidade para você. Agora nós precisamos estar firmados em Cristo. Firmados em Cristo, firmados no Espírito Santo, tendo uma vida de comunhão com o Espírito Santo, firmados em Deus. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra, guarde-a dentro de você, pratique-a em nome de Jesus. Que Deus te abençoe ricamente. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado pela graça e favor, obrigado, Pai, porque o Senhor sempre está conosco, o Senhor sempre está cuidando de nós, ó Pai, o Senhor sempre, ó Pai, está com suas mãos estendidas, o seu amor tem nos alcançado, Pai, os teus anjos estão guardando as nossas vidas, tudo que nós precisamos o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigado, Pai, obrigado, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Passarão os céus e a terra, mas as tuas palavras não vão passar. Que nós possamos verdadeiramente viver todos os dias, ó Pai, firmados em Ti, firmados nessa convicção que é o Senhor quem cuida de nós, que nós podemos sim descansar, que nós podemos sim confiar, que nós podemos sim ter esperança, ó Pai, ter fé, porque o Senhor cuida de nós. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração pertence a Ti, somente a Ti, Pai, pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. E mais uma vez nós dizemos, Maranata, vem Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe sua vida. Amo vocês, meu irmão. Estou com saudades, mas eu creio que nós estamos juntos e vamos avançar e vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Amém.